Olá, bem-vindos a mais um Educar-te em Ciência. Hoje vamos falar sobre fluência de leitura. Contamos com a presença da professora Francelina Manso. Ela é coordenadora da Escola Gomes Freire de Andrade, no concelho de Oeiras. Colabora com o programa A a Z, da iniciativa Educação. Temos também connosco o professor Nuno Crato, presidente da iniciativa Educação. Sugiro começarmos com a professora Francelina Manso. Olá, bem-vindos aos dois. Obrigada por esta participação. Professora, o que é isto da fluência de leitura e o que é expectável um aluno atingir em que idade? Fluência leitora é a capacidade que a criança tem em ler com precisão, com velocidade e expressividade, de forma adequada. Isto traduz-se numa sequência de aquisições que a criança tem que fazer, nomeadamente descodificação, que é identificar as letras e fazer essa correspondência fonémica, para ser mais fácil, letra, som, letra, fazer o reconhecimento das palavras, velocidade, ter um certo ritmo e uma certa cadência, e depois a expressividade e a intuação, respeitar os sinais de pontuação, o não ter uma leitura com muitas hesitações, e isto é que faz com que haja uma fluência. A fluência permite ou faz a ponte para que haja uma compreensão eficaz do que a criança lê, de uma forma sintética. É isso que... Francelina, uma coisa que faz muitas vezes confusão às pessoas é, vocês insistem em fluência. Fluência, porquê? Porque dá a impressão que pode-se ler devagarinho. Não se pode ler devagarinho. Quando se lê muito devagarinho, não se entende, certo? Exatamente. Ou seja, os miúdos, quando estão a aprender a ler, se não ganham uma certa velocidade, uma certa expressão, etc., não conseguem compreender o que estão a ler, certo? Exatamente. Há uma preocupação inicial para reconhecer as palavras e fazer essa descodificação das letras, e por isso é que eles leem muito devagar. Há uma atenção muito mais dirigida para a palavra, e por isso é que eles leem devagar. Não há uma cadência, não há um ritmo. Quando isso é mais fluente, porque significa que esse reconhecimento é mais automático, é como se as palavras fossem mais familiares e conseguem ler mais rápido, e o foco da atenção passa a ser no conteúdo, envolvem-se na história, querem entender o que é que vem a seguir, e isso é o que traduz a compreensão do que estão a ler. Nós às vezes nem reparamos, mas nós lemos automaticamente para nós. Sei lá, eu estou a ler ali esta coisa, fluência, estou a ler aqui este título deste livro, já vamos falar sobre este livro, que eu trouxe este livro, que acho que é um livro muito interessante para os nossos ouvintes, do Stanislas Dehaene, já explico, A Arte de Aprender. Nós olhamos para isto, a Francelina, eu, todos nós olhamos e vemos logo a arte de aprender, nem precisamos sequer pensar o que é que está aqui escrito, porque olhamos, é uma coisa automática. Esquecemos como aprendemos. Para as crianças como juntamos as palavras. As crianças leem a arte de. Quer dizer, já se esqueceram quando chega ao fim da frase, certo? Porque é uma fase que ainda não há uma automatização. E é isso que se pretende quando estamos no processo de aquisição de leitura escrita, que demora o seu tempo. Pegando um pouco na sua questão que colocou a seguir, foi relativamente ao que é expectável. O aluno atinge essa fluência. Nós temos que nos balizar ou monitorizar um bocadinho a linha de evolução por valores de referência. No fundo, tendo alguns dados objetivos. Claro que não podemos avançar com a velocidade como um parâmetro único ou avaliado por si só, porque se ler muito rápido, mas se tiver muitos erros na leitura, se não respeitar a pontuação, continua a não ser um leitor fluente. Mas há uma referência de 55 palavras por minuto? Sim, no primeiro ano. No primeiro ano. No fim do primeiro ano. No final do primeiro ano, 50 a 55 palavras por minuto, que é algo que eu posso dar um exemplo de uma frase: eu vou para a escola de bicicleta. Há esta cadência muito, muito lenta. Mas já se começa a entender. Já se começa a entender, mas há um esforço acrescido para ler cada palavra e ainda verificar se é o som de uma mesma letra em determinada zona da palavra, numa sílaba distinta, diferenciar. Portanto, eu digo para e não digo para, porque já tem um significado diferente. Há esta preocupação da criança nesta primeira fase até ao primeiro ano. Se formos para o segundo ano, no final do segundo ano é expectável que sejam as 90 palavras por minuto. Ou seja, eu vou para a escola de bicicleta. Há
um melhorar dessa fluência, mas ainda há algo para trabalhar. Aliás, quando uma criança me diz eu já sei ler, que é quando começa a reconhecer palavras, eu digo, então agora sim, estamos preparados para começar a ler. Pois. Porque se trabalha todo o resto. E quando a criança diz eu já sei ler, se calhar já sabe reconhecer, mas ainda não tem a compreensão totalmente desenvolvida. Depois é que vamos à expressividade, depois é que vamos à intuação, o respeitar a pontuação e depois a compreensão. Eu acho que isto tem aqui, desculpe Fátima, acho que isto tem aqui uma coisa interessante que se aplica não só à leitura, mas aplica-se em geral ao ensino. É que nós às vezes pensamos, nós não queremos que se automatizem as coisas, queremos que as crianças pensem. Pois, queremos que pensem, mas para pensarem têm de automatizar. É como estar a fazer 5 mais 3 e a criança ter que pensar 5 mais 3 é 5 mais 1, mais 1, mais 1. Não, quer dizer, 8, acabou. Não vale a pena estar com muitas coisas. Esse automatismo na matemática, na leitura, são coisas que nos ajudam a pensar. Porque não faz sentido nenhum pensar porque é que se diz P com P. Quer dizer, isso aí é automático. E quanto mais automático, mais podemos pensar no significado do texto, que é aquilo que interessa, não é? Sim, essa mesma automatização faz com que haja uma sequência gradual e sequencial de várias fases da aquisição. A automatização, não desvalorizando a palavra, mas efetivamente para chegar a esse patamar já teve que passar vários degraus. É como o exemplo que o Dr. Nuno Crato apresentou e muito bem. Nós antes pensamos 8 mais 1 mais 2 mais 3. Isto com o treino, que é muita leitura repetida e muito treino de uma conta matemática, é exatamente, ok, eu consigo ser mais rápido. Então passo de 8 mais 4, eu sei logo que são 12. E por falar em treino, os pais, qual deve ser a participação deles? Devem preocupar-se em ter o filho, quando vai nos primeiros dias de escola, os primeiros meses, já ter muitas noções, já saber muitas letras? Que referências é que deve ter a criança? É uma das grandes preocupações dos pais, que é a forma como se conseguem envolver na escola. Há aqui um ponto que eu gostaria de realçar, tanto para pais como para professores. É muito importante percebermos como é que a criança apreende a informação. Se é de uma forma mais visual, se é de uma forma mais auditiva, se é de uma forma mais manipulável, ter experiências para poder atribuir significado às palavras com mais facilidade. E, portanto, começamos aqui com um jogo de estratégias mais lúdico quando é num contexto familiar, num contexto escolar, de uma forma mais sistemática. Não há uma rigidez, não há um método de leitura único, a heterogeneidade das turmas hoje em dia não o permite e nem faz sentido, portanto nós acabamos por recolher de vários métodos e irmos aplicando para perceber qual é a melhor forma da criança apreender. Agora, se não há uma aquisição consistente na descodificação, no reconhecimento de palavras num primeiro ano, há sinais de preocupação. Portanto, há uma necessidade de um reforço, seja ele estimulação em casa, seja ele terapia da fala, seja ele de apoio educativo, ou então mesmo os programas de reeducação, e o programa AZ é um dos exemplos de sucesso que nós temos nas nossas escolas. Se há uns sinais de preocupação num primeiro ano, se há uma persistência dessas lacunas no segundo ano, obviamente passam a ser sinais de alerta muito mais graves, porque são lacunas que se vão acumulando e que vão ter o seu impacto em qualquer outra aprendizagem de outros conteúdos, de outras áreas curriculares. O programa AZ é um programa de reeducação de leitura, tem a grande vantagem de ter um sistema de organização de sessões muito sistemático, pelo menos 3 vezes por semana. É um apoio individualizado ou a pares, porque se for em pequeno grupo já não tem os mesmos resultados, e o facto de criar uma rotina de leitura repetida, da leitura do adulto como modelo, de podermos explorar o erro como uma oportunidade de aprender, rever regras, sempre na mesma estrutura, ter sempre um momento de retenção de informação, de compreensão oral, sempre numa estrutura muito rígida, exatamente porque permite que a criança se habitue a ter sempre a mesma estrutura, porque está a focar-se em corrigir
algo que não foi apreendido ou que não foi consolidado de forma mais eficaz. E tem sido implementado em várias escolas o programa? Tem sido implementado em várias escolas a nível do país, incluindo ilhas. A nossa aposta é exatamente que chegue a mais cidades e, por que não, ao interior, e que são recursos que muitas vezes... sítios já do interior já existe. Sim, no Alentejo já temos ali algumas... Mas a Francelina conhece isto muito bem, porque ela coordena o programa na zona de Oeiras, portanto ela conhece como é que isto tudo funciona, como é que os professores são envolvidos, como é que os alunos são selecionados, tudo isso. Eu acho que é importante, aqui há duas coisas para tentar não misturar. Uma coisa é o ensino na sala de aula. E o ensino na sala de aula é um ensino sistemático, vai avançando. E é em grande grupo. Outra coisa é, certos alunos parece que estão com mais dificuldades que outros. E isso também parece que isto que eu estou a dizer é uma coisa de sempre, mas não. Mais recentemente é que se começou a entender que quando há alunos que estão numa posição um bocadinho diferente, estão um bocadinho com mais dificuldades, esses alunos necessitam de um apoio especial. E se esse apoio especial não é dado... tinha uma conotação negativa, não é? Tinha talvez uma conotação negativa e com a ideia de ele acabará por aprender. E alguns acabam por aprender. Sim, mas na realidade, se não têm um apoio, muitos alunos, se não têm um apoio na altura própria, arrastam essas dificuldades durante bastante tempo. E essas dificuldades não tendem a superar-se, tendem a agravar-se no sentido em que o desfazamento entre esses alunos e o que a turma está a fazer aumenta. Ou seja, o professor está... A Francelina poderá explicar isto melhor do que eu, não é? Mas o professor está a explicar uma certa matéria. Ao princípio são todos iguais, são todos ignorantes naquele tema e, portanto, estão todos a aprender as letras. Apesar de uns poderem vir de casa com mais bases ou não é? Também é verdade, podem vir com mais bases. Mas a partir de certa altura, se há alunos que não apreendem aqueles temas, eles começam a sentir-se desmotivados, começam a esconder um bocado a sua ignorância. E a distância entre eles e o resto da turma tende a aumentar e não tende a diminuir. Portanto, há alturas em que não é só confiar que acabarão por chegar lá. Não, há alturas em que é preciso dizer, não, há aqui meia dúzia de alunos, há aqui 2 nesta turma, 2 naquela, que com um apoio orientado, sistemático, como é este programa do AZ, um apoio orientado, sistemático, 3, 4 vezes por semana, esses alunos, meia hora, individualmente, esses alunos conseguem acompanhar o resto da turma, levá-los ao ponto do resto da turma. Se não é feito esse apoio, eles tendem a ficar cada vez mais diferentes dos outros, no sentido de que não acompanham a explicação do professor, não é? E nós sabemos isso em todas as matérias, quer dizer, a certa altura há um aluno, olha comigo, que passou-se com o inglês. Eu não percebi as primeiras aulas de inglês, eu a certa altura não percebi nada do que estava a passar. É importante apanhar as bases. É importante apanhar as bases. Eu, infelizmente, não tive na altura, só tive mais tarde, uma espécie de explicações que me ajudaram a perceber aquela matéria e depois lá consegui acompanhar o resto da turma. Mas isto passa com toda a gente, não é? E quando é que entra em ação o programa AZ? O programa AZ surge um pouco para dar resposta a uma faixa de alunos que normalmente têm algumas dificuldades. Sim, mas dizia assim, logo nas primeiras semanas não entra em ação o programa, não é? Estão a dar tempo a ver a consistência da turma, a ver as dificuldades dos alunos. Quando é que é acionado o programa? No caso do primeiro ano, ele é acionado a partir de dezembro numa avaliação universal e depois a aplicação e o acompanhamento a partir de janeiro. Portanto, temos que dar esse tempo, essa linha de tempo, para percebermos como é que a criança apreende esta primeira fase do conhecimento das letras e da correspondência fonémica. No caso do segundo ano, como à partida ele já deveria adquirir, ou já devia ter uma fluência, não digo totalmente eficaz, mas já uma fluência adequada, o programa inicia logo em outubro, novembro, sempre com uma avaliação universal para percebermos a média das turmas, poder fazer essa seleção dos alunos que nós chamamos intermédios, porque se forem alunos com dificuldades muito acrescidas, têm o apoio educativo. Se forem alunos que já desconfiamos, que passem por um diagnóstico, têm educação especial.
no fundo, os únicos que não têm um apoio que o Ministério da Educação não prevê, ou até ao momento não prevê, são exatamente esses alunos que têm algumas dificuldades, em que se demoramos muito na linha do tempo a intervir, transforma-se de uma bola de neve em lacunas constantes, porque depois não é fluente, não compreende, não consegue fazer uma capacidade de síntese, não consegue fazer um resumo à medida que o percurso escolar vai evoluindo, a complexidade de conteúdos também é maior. Vai exigir outras competências dos alunos que, se não houver esta base e esta correção atempada entre o primeiro e o segundo ano, que é o expectável para adquirir a leitura e escrita, e seja competência leitora, seja competência escrita, vai-se perdendo no tempo. Portanto, principalmente o timing e a forma como depois é trabalhado é fundamental. E como é que Sim. Deixa-me dizer duas coisas para quem nos está a ouvir ter uma noção. Quer dizer, nós estamos a falar, primeiro ano, chegar às 50 palavras por minuto, 55. Segundo ano, para as 80, 100, certo? Nós adultos lemos 250 palavras por minuto ou mais, ou 300. Há pessoas que lêem muito depressa e eu fico só não as contamos. Só não as contamos. Só não estamos a contar porque aquilo sai automaticamente, mas nós lemos. Quer dizer, a nossa capacidade de leitura, que é a capacidade de leitura de um adulto para entender um texto, de um adulto normal, alfabetizado, escolarizado, é muito mais avançada do que isso. Ou seja, nós de facto, e quando o aluno já sabe ler, como estava a facilidade a dizer, bem, está a começar a aprender a ler. E é preciso continuar esse treino, não é? E isso reflete-se nas outras disciplinas também. Porque como é que ele vai ler um livro de história se ele está com muita dificuldade em ler? Como é que ele vai ler um livro de geografia se ele nem consegue perceber as legendas dos mapas e esse tipo de coisas? Até em matemática, não é? Até em matemática. Tem matemática que perceber o enunciado de um teste. Muitos alunos não respondem a certos problemas, não entendem o enunciado, não entendem o que é que está a ser perguntado. Porque a matemática em geral, sobretudo nestas idades, não é uma equação, resolve esta equação diferencial, integra de x menos 1, não é nada disso. Quer dizer, é uma matemática que diz o João tinha 3 maçãs e a Maria levou para casa 7 e depois deram 2 ao Francisco, com quantas maçãs, não sei o quê. Portanto, o aluno vai ter que dizer Maria, maçãs, 3, não sei o quê, 7, não sei quantos, o Joaquim, não sei o quê. E vai ter que traduzir aquele enunciado para números, para pôr uma espécie de modelo matemático, 7 maçãs, mais 2, mais 7, mais o que for, não é? Sim, as situações problemáticas têm essa questão, é que exigem a compreensão do enunciado e depois a tradução para a linguagem matemática. Portanto, já estamos a falar de 2 processos distintos. Aliás, uma das estratégias que os pais e que os professores podem usar quando temos crianças que gostam muito de matemática, que têm uma aptidão natural é exatamente brincar com situações problemáticas, porque já estamos a resolver a questão de ler o enunciado, de desconstruir e depois compreender. E é precisamente pegar na ajuda dos pais, quando é que as escolas devem chamar os pais, que tipo de envolvimento é que é expectável, que tipo de histórias em casa é que eles podem ler, se mais abebezadas ou se mais complexas, para estimular logo uma maior atenção e uma maior compreensão? Várias perguntas. Aquilo que eu acho que é importante e cada vez sinto mais nas escolas, apesar do meu percurso já ser relativamente longo, é a articulação entre a escola e a família. E não é uma articulação, como direi, simples. A escola ensina, os pais acompanham. E acompanhar não é controlar o que a escola está a fazer, é acompanhar em casa. Acompanhar, verificar os cadernos, quando os cadernos vão para casa, explorar os livros que eles estão a trabalhar, acompanhar os sumários nas plataformas, porque quase todas as escolas neste momento têm plataformas de sumários, e haver aqui uma corresponsabilização. Obviamente que o pai não é professor, mas poderá, de uma vertente muito mais lúdica, criar estratégias através de jogos, através de manipulação de tarefas, de tarefas diárias, domésticas até, poder ir percebendo se a criança está a aprender ou não. Tem essa vantagem. De uma forma muito geral. O que é importante? Respeitar o ritmo da criança, e não é achar que um dia ele vai dar o salto, mas sim um olhar atento. Ir percebendo as estratégias de reforço. Se sente que em casa a criança não está a ter uma construção frásica
que lhe pareça adequada, reunir com o professor. Se o professor acha que ele está a aprender num ritmo mais lento, chamar o pai, haver esta comunicação que nem sempre é eficaz, porque tem que haver realmente uma preocupação com a aprendizagem, da forma como ele está a absorver a informação que recebe na escola, para além da motivação. Há uma dificuldade. Vamos aos recursos. Intervenção especializada, como o tal programa, programa AZ. Terapia da fala, em casos muito concretos. Um reforço, uma estimulação de uma forma mais motivacional, porque o que é que os pais sentem? É os tais sinais de preocupação. Se há uma falta de vocabulário oral, se a criança não está a reconhecer os sons das letras ou confunde letras e sons, se não identifica palavras que rimam, e isto em brincadeiras muito naturais, quase no momento que eu chamo o momento nosso, pai-filho ou mãe-filho, troca de letras, erros ortográficos ou de grafia, dificuldade em compreender o que lê e até o que ouve. A compreensão oral é muito importante. O desinteresse pela leitura, a recusa da tarefa de leitura ou de escrita, um baixo autoestima e frustração. Eu foco aqui a recusa da tarefa porque normalmente quando a criança recusa é porque está a sentir alguma dificuldade e não a consegue expressar de outra forma. E a estratégia que tem é dizer, não quero fazer. Isto é um sinal de grande preocupação numa criança, num primeiro ou num segundo ano. E deve também haver a responsabilização dos pais, não é? Não delegar só na competência dos professores. Nós temos que entender que há pais que têm um nível de escolarização que não é muito elevado, ou pais que já há muito tempo não estão na escola, não sabem exatamente como é que as coisas são, não é? Agora, houve mudanças não, e houve muitas mudanças. Agora, todos eles têm a possibilidade, e eu diria até mesmo o dever, de ir seguindo os filhos, ver se fazem os trabalhos para casa, se não fazem, se têm dificuldades, e estabelecendo um diálogo. E ir à escola de volta e meia, uma rotina, e ir de volta e meia à escola. Agora, a leitura é uma das coisas em que os pais podem fazer muito, não é? Porque os pais podem ler para os filhos. Há estratégias para isso. Nós temos, na Iniciativa Educação, temos um guia para pais sobre como se lê. Por exemplo, os pais devem ter alguma familiaridade em procurar, a não ser que tenham já um conhecimento muito geral, ter alguma familiaridade com o texto que estão a ler, de forma a conseguirem dar a entoação certa, repetir, fazer a criança repetir com os pais. As crianças, às vezes nós dizemos, a repetição é monótona, é chato, não sei o quê. As crianças adoram repetições, adoram ver o mesmo filme 10 vezes e adoram, às vezes, ouvir a mesma história 10 vezes. E isto parece que é um bocadinho ridículo, podíamos avançar para a frente, mas não, é que eu ouvir a mesma história 2 vezes, 3 vezes, não sei, eu não sou perito nisso, a Francelina poderá dizer, ao fim de ouvir a história 2 ou 3 vezes, como que fica uma estrutura frásica na cabeça, fica uma ideia na cabeça que pode ser útil para muitas outras coisas, não é? No fundo, a nossa expressão oral é o produto daquilo que nós lemos e ouvimos, não é? E, portanto, quanto mais lermos e mais ouvirmos, também melhor nos expressamos. E aí, não sei... E é de uma forma até muito simples, muito na rotina diária. Incentivar a ouvir histórias, aumentar o vocabulário oral, a forma como se fala, criar histórias através de imagens, fazer rimas, jogos de identificação de sons iniciais, manipulação das letras magnéticas, fazer uma visita a um museu e explorar. Estamos a apostar num vocabulário e nessa tal familiarização de palavras, numa ida à horta, numa exploração da natureza, na interação com os irmãos mais velhos ou com mais novos, na exploração do livro de regras de um jogo, numa receita. Atividades muito simples em que os pais muitas vezes sentem que não são capazes de acompanhar porque acham que têm que assumir o papel do professor, ou que têm que pegar num livro, ou que têm que efetuar uma ficha. Não. Quanto mais for livre essa interação, mais significado tem para a criança, mais marcante é para a criança. E isso é fundamental. A leitura é muito importante para desenvolver o vocabulário, como estava aqui a professora Francelina a dizer, para desenvolver o vocabulário, para desenvolver a estrutura frásica, a sintaxe, tudo isso. Porque isto é outra coisa também que muitas vezes as pessoas não têm a noção. O texto escrito é habitualmente muito mais rico do que a expressão oral.
Quer dizer, nós quando estamos em casa dizemos assim, vem para a mesa. Se chegas tarde é uma chatice. E os livros não dizem isso. Dizem, o pai chamou a criança para a mesa porque se estava a fazer tarde. Repara a diferença, eu estou aqui a inventar este exemplo, mas imagine que seja um exemplo, não é? Quer dizer, repara a diferença entre o pai chamou a criança para a mesa porque se estava a fazer tarde e isto, vem para a mesa, é tarde. São duas coisas completamente diferentes, não é? Quer dizer, a riqueza de vocabulário e de estrutura gramatical que se consegue com a leitura, habitualmente, é muito importante. E nós não estamos em casa a falar, podemos fazer um esforço para não, para não dizer palavrões, para utilizar um vocabulário adequado, mas não estamos habitualmente tão preocupados com com o rigor da nossa expressão e com a variedade de expressão. E por isso é que a leitura também, e os pais ajudarem as crianças a ler e lerem com elas, pode ser um desenvolvimento da cérebro de muito mais coisas. A palavra é uma espécie de átomo do pensamento. Quer dizer, se eu souber uma palavra, eu sei o que quer dizer planetas, eu tenho mais um conceito sobre o qual estou a pensar, sobre o qual falo. Eu sei o que são estrelas, é mais um conceito. E, portanto, se a criança tiver mais oportunidades de aprender mais palavras, melhor, não é? E são bases na infância que depois também têm repercussões na vida adulta, não é? Por exemplo, ao nível de conceitos mais complexos, sei lá, literacia financeira, há conceitos que assinamos um contrato e que, se não tivermos as bases e não as solidificarmos ao longo da vida escolar, depois não é na vida adulta que vamos recuperar, não é? Olha uma coisa curiosa, olhem para certos políticos a falar na televisão. Por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa consegue dizer uma frase gigantesca com um português impecável, com uma sintaxe impecável. Uma pessoa também era assim, era o Mário Soares. O Mário Soares, quando falava, aquilo era quase uma lição de português, ouvi-lo falar, não é? E outros também. Quer dizer, as pessoas, quanto mais educação têm, mais capacidade de se exprimir, quer dizer, comunicar, de estabelecer relação com os outros, não é? E, portanto, aí eu acho que nós estamos agora a falar aqui de coisas muito básicas ainda, mas são as bases para depois mas há uma questão a comunicação. Que colocou e que eu não queria deixar passar, que tem a ver com a dificuldade ou o desafio que os pais têm. Que tipo de livros, que tipo de histórias que podemos ler para os nossos filhos? Obviamente que vai depender sempre da faixa etária. E hoje as livrarias conseguem ter muito essas secções bem divididas, e poderá ser desde livros, se tivermos das crianças mais pequenas, dos 0 aos 2 anos, livros com poucas palavras, mas ter muito mais imagens e haver muito mais interação e criar uma história através dessas imagens, serem histórias mais focadas num animal que goste. Vou dar um exemplo. Um animal que quer um livro sobre a girafa porque adora girafas, mas a girafa não vive sozinha, vive na selva. A selva é diferente do campo. Então, onde é que existe a selva? Em que zonas do mundo é que existe? Portanto, há um encadear de informação que a criança vai apreendendo e vai transferindo para outros conteúdos. Se for nas crianças dos 3 ou 6 anos, já deixamos de ter tanto a imagem e já queremos que ela desenvolva a sua compreensão leitora. Então, ouvir, partilhar, virar o livro para a criança, para perceber se ela consegue fazer algum tipo de associação, direcionar o livro virado para o pai, para a criança, perceber se retém alguma informação ou não retém. Haver aqui, trabalhar áreas também muito importantes, que agora que são muito trabalhadas também na escola, através das emoções, ter livros sobre emoções, sobre autoconfiança, trabalhar várias tipologias de texto, que é fundamental, contos, fábulas, poemas, de uma forma muito natural, começar a ter este léxico mais enriquecedor. E aqui a Iniciativa Educação tem um site incrível, e principalmente o separador das histórias A a Z, que tem muitas histórias em vídeo, principalmente para os pais que não se sentem tão capazes, ou que aparentemente não se sentem capazes de ser um leitor modelo, porque querem ler bem, e isso exige a leitura repetida, mas temos histórias com diferentes graus de dificuldade de vocabulário, temos histórias curtas, com textos curtos ou extensos, porque temos sempre que respeitar a fase em que a criança está, mas sempre desafiando para mais, porque ela tem essa capacidade, ela é uma esponja.
ela consegue apreender milhares de conceitos. Exatamente. E tem é que ter estas conexões. E aqui adultos, como pais, como professores ou como educadores, temos essa responsabilidade, temos essa corresponsabilidade. Evitar um bocadinho a linguagem abebezada. Porquê? Porque se a criança vai aprender uma palavra oralmente de forma errada, vai ter consequências no reconhecimento dessa palavra quando a lê e na reprodução escrita. Se a criança diz, eu vou arrumar os popós, o pai ou a mãe deve reforçar, vais arrumar os teus carros. Porque é giro, porque nós até entendemos o que eles estão a dizer, mas não estamos a reforçar um vocabulário correto. E isso sim tem uma implicância gigante depois na fase da consciência fonológica, que é a base, e depois todo o processo de aquisição de leitura e escrita. Eu acho que há aqui duas coisas. Deixa-me só reforçar aqui o que a Francelina disse. Eu acho tão interessante o que ela disse e tão profundo, porque houve um tempo, não há muito pouco tempo, mas e em alguns países ainda existe, que havia a ideia de que as crianças deviam aprender a ler pelos bonecos. É exatamente o contrário. E até diziam, não, olha para o boneco e diz lá que palavra é que está aqui. Não é nada, olha para o boneco, olha para a palavra. Porque a palavra é que diz. E, portanto, não é o boneco. A criança não deve distrair-se com muitos bonecos. A partir de certa altura, claro que quando estamos a falar de 1 ano, 2 anos, 3 anos... 0 aos 2, 0 aos 3. Com certeza, bonecos, até aquelas coisas para levar para o banho e não sei o quê. Mas depois é preciso concentrar nas palavras. Por isso, as nossas histórias de A a Z, têm o vídeo, têm muito poucos bonecos, e tem as palavras, e o que é que acontece ali? Vão aparecendo as palavras e frações de segundo depois há uma leitura em voz alta por parte de um profissional daquele texto. E, portanto, isto incentiva a criança a tentar ler ela própria a palavra até ter a confirmação de quem está a ler de uma forma profissional. São métodos, são de facto recursos que os pais podem usar em casa para as crianças. Sim. Professor, traz-nos aqui um livro que já foi apresentado na primeira conferência da Iniciativa Educação, justamente sobre esta questão da fluência de leitura. Que ideias é que este livro nos dá? Este livro é um livro muito interessante, chama-se A Arte de Aprender. É feito por um dos grandes cientistas cognitivos atuais, que é o Stanislas Dehaene, que é um francês. É presidente do Conselho Científico Nacional da Educação de França. É o homem que tem a máquina mais poderosa para investigar o cérebro que existe, né? Saclay, para investigar como é que o cérebro está a funcionar, com o cérebro vivo, não é fazer dissecações, é ver a pessoa como é que está a pensar, e tem estudado estes temas todos, começando pela matemática, a leitura, e este livro é um livro que nos traz dados muito atualizados, científicos, sobre todos estes processos de aprendizagem, de leitura. Ele, por exemplo, reforça exatamente isto, que é bonequinhos, mas não muitos. Focar na palavra. E ele também diz, exercícios de matemática. Os exercícios de matemática devem ser claros naquilo que se pretende. Não ter muitas coisas à volta para distrair a criança. Também fala de uma coisa que há tempos se dizia, os novos... As crianças agora são, como é que se dizia, multitasking. Conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ele diz, não conseguem, não vale a pena. Focar uma coisa de cada vez. Todo este treino que ele aqui desenvolve, de uma forma muito científica, porque ele sabe muito sobre o cérebro, deve ser das pessoas do mundo que mais sabem sobre o cérebro, acho que é um livro interessante. E é um livro interessante para pais, para todos, porque o livro está escrito de maneira muito simples e que traz muitas recomendações sobre isso da aprendizagem de leitura, sobre a aprendizagem da matemática, sobre focar nos temas, sobre o esforço, por exemplo. É outra coisa interessante, é que às vezes as pessoas pensam mais vale aprender coisas simples porque as crianças entusiasmam-se. Se é tudo demasiadamente simples, se não há um esforço de apreensão das coisas, também não fica nada na mente. As coisas ficam na mente quando há uma concentração e um esforço para as entender. Enfim, é um livro muito interessante sobre isto. É um tema, chama-se A Arte de Aprender, como usar bem o cérebro que temos. E ele é um especialista do cérebro. E este tema da fluência de leitura dá pano para mangas, como já vimos. Estamos perto do final deste episódio. Professora Francelina Manso, principais ideias a reter desta questão tão importante como é a fluência de leitura? Eu acho que é importante conhecer e respeitar a sequência do processo de aquisição de leitura para pais e professores. Descodificação, reconhecimento de palavras, velocidade, expressividade. A fluência é que permite a compreensão.
O leitor é eficaz quando compreende o que lê e leva o seu tempo. Tem o seu tempo. Leitores fluentes são capazes de identificar palavras de forma rápida e automática. Logo, a criança consegue dirigir a atenção para a compreensão da leitura. A fluência tem de ser trabalhada sistematicamente em sala de aula e estimulada em casa. É muito importante a adoção de recursos de acordo com a fase de aprendizagem, diferentes ritmos de leitura, diferentes tipologias de texto, complexidades distintas de textos. A iniciativa de educação tem uma panóplia diversificada de estratégias de acordo com o perfil e a fase de aprendizagem. Fomentar recursos pedagógicos com o português de Portugal, principalmente na construção frásica, que vai ter grande impacto na forma como falamos, na forma como lemos e como escrevemos. A adesão a programas de reeducação leitora por parte das escolas, porque o trabalho sistematizado e a fase de intervenção no primeiro e segundo ano é crucial. O programa Ler A a Z é um deles. E depois deixar aqui uma palavra aos pais. O tempo útil. Principalmente o que fazer com o tempo com os filhos. Disponibilidade para tornar marcante, tornar momentos nossos, porque esses momentos são significativos, principalmente na aprendizagem. Professor Nuno Crato, mais uma chega sobre este tema? A leitura é a base de toda a aprendizagem. Se nós quisermos começar, onde é que começamos? Começamos com a leitura. Porque quem não lê não estuda matemática, quem não lê não estuda geografia, quem não lê não percebe história, quem não lê não é um cidadão ativo, não consegue ler um jornal, etc, etc, etc. Portanto, a leitura nem consegue falar bem. E é outra coisa interessante. É que as pessoas que leem falam melhor. Falam melhor, entendem melhor as coisas, têm um vocabulário mais rico, têm uma estrutura frásica mais rica, têm um domínio da sintaxe muito mais perfeito. E, portanto, ler é o começo de tudo. Nós temos, infelizmente, nas nossas escolas, e no mundo inteiro, mas nas nossas escolas a situação até se agravou um pouco nos últimos 10 anos, nós temos, infelizmente, nas nossas escolas uma faixa razoavelmente, ou uma faixa séria de crianças que têm dificuldades de leitura. E então, o que é há a fazer? É dar-lhes um apoio especial. É para isso que funciona o AZ, professoras como a professora Francelina, que dá um apoio especial a essas crianças, dá-lhes um apoio especial para que eles, de forma sistemática, orientada, bem organizada, possam recuperar aquelas limitações que têm e que devem ultrapassar para acompanhar o resto da turma. E, portanto, eu acho que esta ideia de que nós devemos olhar para os que têm mais dificuldades, devemos ajudá-los, e que a leitura é o começo para tudo, são duas ideias importantíssimas que eu diria que devem ser retidas deste programa. Terceira ideia. A Iniciativa de Educação tem muitos documentos de apoio sobre isto, portanto, pais, tem um guia para pais, tem muitos documentos para professores, tem as histórias de A a Z que ajudam os pais a entregarem às crianças um vídeo está na internet, um vídeo para as crianças ouvirem e lerem ao mesmo tempo. E, portanto, há muitos recursos para isso. Agora, é preciso também muita vontade e muito apoio sistemático. Agradeço aos dois esta participação. Muito obrigada, professor Nuno Crato, professora Francelina Manso. Nós voltamos para a semana com mais um episódio do Educar-te em Ciência.